O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridas mães, queridos filhos e filhas, a liturgia de hoje acentua a importância de guardarmos e vivermos os mandamentos do Senhor. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. E nisso nós podemos compreender as palavras de Jesus. Quando você ama alguém, a palavra daquela pessoa tem peso. Você ouve qualquer pessoa? Tem umas pessoas aí que ouvem qualquer um. Mas você é assim também? Você ouve qualquer pessoa? Nós temos que ouvir quem nos ama. Porque quem nos ama nos quer bem e fala-nos bem. Quem nos ama só nos diz palavra de vida, palavras que nos faz prosperar e ir além. E quando você ama de verdade uma pessoa, a palavra dela pode ser decisiva na sua vida, porque ela te faz pensar, te faz questionar, e através daquela palavra, em discernimento, você toma uma atitude que talvez pode mudar a sua vida. Nossas mães são campeãs em nos dizer palavras assim, palavras de peso. Já por outro lado, se a palavra daquela pessoa não tem nenhum valor para você, é principalmente um tempo de questionar se há amor nestas palavras desta pessoa. Porque quando nós amamos alguém, a palavra daquela pessoa sempre é importante. Portanto, nós devemos guardar dentro do nosso coração as palavras de quem amamos. As coisas que nós guardamos no nosso coração jamais são esquecidas, porque no coração nós guardamos aquilo que nós amamos. E se a palavra de Deus for de fato guardada em nosso coração, jamais esqueceremos. E sempre
que nós precisarmos, nós podemos ir buscar e acionar. Então, se nós dizemos que amamos Jesus, com certeza você diz que ama Jesus. Ah, eu amo Jesus, eu amo meu Deus, eu amo Nossa Senhora, eu amo Santa Teresinha, Santa Rita. Ah, mas eu amo Jesus de monte. Mas então, se você ama Jesus de monte, você precisa conservar dentro de você as palavras de Jesus. Simples assim. Ou seja, a palavra de Jesus tem que ter peso na minha vida. A palavra de Jesus tem que ter peso na minha história. E nós precisamos levar a sério os mandamentos e os ensinamentos de Jesus. Não podemos fazer de conta que apenas sabemos. Os mandamentos do Senhor são para nós fonte de vida e nós não podemos ignorar os seus mandamentos, a sua palavra. Por isso, amar a Jesus implica em acolher os seus mandamentos e ensinamentos e colocá-los em prática na sua vida cotidiana, no seu dia a dia. Você deve colocar em prática estes mandamentos e estes ensinamentos. Se você conseguiu ouvir na primeira leitura de hoje, do livro dos Atos dos Apóstolos, fala-nos de Filipe. Filipe, depois de ter visto em Jesus o Pai, Filipe é um dos 12 apóstolos. Alguém que estava sempre perto de Jesus. E algumas semanas na liturgia, Filipe diz: mostra-nos o Pai. Jesus diz a Filipe: Filipe, quem me vê, vê o Pai. E Filipe, depois de ter visto em Jesus o Pai, coloca em prática o que aprendeu. No texto de hoje, ele desce à região da Samaria, a região de um povo pagão, de um povo abandonado, disperso. E com sua pregação e o seu exemplo, Filipe arrasta multidões pela palavra, pelo ensinamento de Jesus. E Filipe fala algo de extraordinário? Não, Filipe fala dos ensinamentos de Deus. Filipe fala daquilo que aprendeu com Jesus. Qual era a diferença? A diferença era que aquela multidão escutava de forma atenta e guardava as suas palavras. E assim, ao guardar os ensinamentos, Deus permanecia com aquele povo, Deus transformava a vida daquele povo, Deus mudava a vida daquele povo. Eu fico preocupado com muitas pessoas que vêm a essa igreja, a essa paróquia, a paróquia que eu sou responsável, Paróquia Nossa Senhora Anunciação e dos Arcanjos, composta pelas comunidades São João Batista, São Paulo Apóstolo e Divino Espírito Santo. Muito me preocupa de pessoas que vivem na igreja e não têm a vida mudada. Porque a palavra, o Evangelho, nos transforma por dentro. E quando nós somos transformados, nós transformamos aqueles que estão ao nosso redor.
a multidão escutava atenta e guardava suas palavras. Eram transformados. Então eu tenho que olhar para a minha vida, eu preciso olhar para a minha história. Há quanto tempo eu conheço os mandamentos? Há quanto tempo eu ouço a palavra de Deus? E o que realmente em minha vida tem mudado? Eu devo voltar para casa e eu devo dar uma resposta a isso. Porque Jesus deixou bem claro para mim e para você: se me amais, guardareis meus mandamentos. E quem acolheu os meus mandamentos, os observa. E essa é a nossa prova de amor a Cristo, de amor a Deus. E nisso, o padre sempre gosta de dizer que basta apenas guardar um mandamento, um único só. Porque se o padre fazer uma prova agora, quais são os 10 mandamentos? Qual que vai ser a sua nota? Valendo 1 ponto para cada mandamento. Será que você vai conseguir tirar a nota mínima? Será que você vai conseguir acertar 7, pelo menos? Dos quais são os 10 mandamentos hoje? Mas para isso, basta guardar o primeiro ensinamento, e nós guardaremos o seu ensinamento e a sua palavra. O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, resume em todos os outros mandamentos. Até parece uma forma meio estranha, né? Quando Deus diz assim: amai a Deus sobre todas as coisas. Deus está falando assim: esposa, você tem que amar mais a Deus do que seu esposo. Deus está dizendo assim: esposo, você tem que amar mais a Deus do que sua esposa. Pais, vocês têm que amar mais a Deus do que seus filhos. Filhos, vocês têm que amar mais a Deus do que seus pais. Mais do que a sua profissão, mais do que você precisa amar a Deus. Só que aqui vem algo que nos impressiona. Deus é a plenitude do amor. Deus é amor. E o amor de Deus tudo supera. Quando Deus está dizendo assim para mim e para você, que nós devemos amá-lo mais do que todas as coisas, Deus está dizendo assim: marido, quando você aprende a amar a Deus, você aprenderá a amar melhor a sua esposa. Esposa, quando você aprende a amar a Deus, você amará de forma melhor o seu esposo. Pais, quando vocês amam a Deus, vocês saberão amar mais ainda seus filhos. E filhos, quando vocês amam a Deus, vocês saberão amar mais ainda os seus pais. Quanto mais nós aprendemos a amar, mais nós nos transformamos e transformamos aquele que está ao nosso redor. Por isso Jesus diz: quem me ama, guarda os meus mandamentos e guarda os meus ensinamentos. Porque aí nós recorremos à palavra, porque a palavra nos edifica, a palavra nos dá vida, a palavra nos direciona. Por isso, neste dia, peçamos a Deus que nós possamos guardar verdadeiramente os seus ensinamentos, para que possamos observá-los e colocar em prática, para que a nossa vida seja transformada, para que possamos transformar aqueles que estão ao nosso redor.